Olá, amigos do Livrada, bem-vindos à segunda parte da nossa entrevista com o Paulo Henriques Brito. A gente trocou de lugar aqui só para parecer que é um outro dia, sei lá, a gente está com a mesma roupa, tudo bem, sei lá. Ok. Vamos falar sobre tradução então agora, Paulo. Eu queria falar sobre, no seu último livro, você que fez um livro sobre tradução literária e você abordou algumas questões que para você são importantes serem discutidas e que você dá uma rebatida nas teorias de tradução literárias vigentes, né? Queria que você explicasse um pouquinho isso assim pra gente. É que um problema que eu acho que não está mais tão sério agora quanto já foi nos anos 90, início dos anos 2000, é que começaram a circular no meio acadêmico algumas teorias de tradução até interessantes, intelectualmente interessantes, mas completamente desvinculadas de uma prática de tradução. Então começaram a se publicar livros por tradutores práticos, como eu, pessoas que traduziram 50, 100 livros, e essas pessoas que não são da academia, falando até com desdém da academia, né? Uhum. E por outro lado, a pessoa da academia fazendo teorias muito interessantes, mas que qualquer pessoa que tenha traduzido mais do que meia dúzia de frases sabe que aquilo não funciona na prática. Então estava surgindo por exemplo, assim, um divórcio muito grande. Vou dar um exemplo. Um tradutor, uma pessoa que tem um compromisso com o texto original. Uhum. Né? Ele tem, como eu estava comentando com você ainda há pouco, na outra entrevista, né? Eu estou trazendo um poema, eu tenho que fazer um poema que funcione na minha língua, mas que ao mesmo tempo seja o poema original. A pessoa que lê aquilo. Você não lê russo? Mas se eu te pergunto, você já leu Dostoiévski? Você diz, sim, já li Dostoiévski. Você não leu Dostoiévski? Você leu, foi uma tradução. Mas você aposta que o tradutor tinha um certo compromisso com aquilo que ele está fazendo aqui. É uma versão possível daquele livro. E começaram a surgir teorizações na área da tradução que, em última análise, apontavam para a ideia de que não. Na verdade, é um mito. A ideia de original é um mito, é uma mitificação, é um mito... logocêntrico, né? O tradutor é um criador, né? Como se fosse um preconceito ou uma tradição até machista, porque o texto original é masculino, a tradução seria feminina, né? E isso não resiste, evidentemente, a nada, né? Quer dizer, e eu sempre colocava isso, você expõe essa teoria, né? Você dá para um tradutor. Aí o tradutor traduz. Se a teoria que ele lê você não reconhece, você vai dizer que aquilo é uma boa tradução? Não. Você vai dizer, peraí, mas não foi isso que eu disse. Aí o tradutor respondeu assim, mas eu sou o tradutor, esse texto é meu, você vai ficar satisfeito como autor? É claro que não vai. Ou seja, os teóricos estavam criando uma espécie de Disneylândia teórica que não resistia à prática. Daí o desdém com que eles eram vistos pelos tradutores práticos, que acabava uma situação desagradável. Os tradutores práticos, pessoas que estão aí publicando 1000 livros, encarando a academia como um bando de nefelibatas, o que não é verdade. Esses teóricos, por mais que eu critique eles, são pessoas sérias, né? Então eu achei que era um momento, quando eu publiquei o livro, era um momento de dizer, gente, vamos cair na real, né? Uma coisa é você fazer uma crítica com base nietzschiana, que existe uma fetichização do texto, um original autêntico, que você tem um acesso a ele sobrenatural, né? Então, quando os teóricos às vezes criticam, com toda a razão, tradutores que dizem coisas, você vê barbaridades assim, não, eu quando traduzo Shakespeare, eu viro um cavalo do Shakespeare baixa em mim. Ou outro dizer, não, quando Augusto de Campos traduz John Donne, se o John Donne fosse brasileiro, ele faria exatamente igual ao Augusto de Campos. É um tipo de afirmação que realmente não resiste a nada, não resiste a uma proposta séria. Né? Uma coisa é dizer, a Bárbara Leodoro é uma boa tradutora de Shakespeare, o Augusto de Campos é um grande tradutor, tudo isso é verdade. Agora, ninguém vira cavalo de Shakespeare, ninguém pode garantir que Donne escreveria daquela maneira em português. Então, há também do lado dos tradutores havia uma certa mitificação. Não, eu sou um humilde tradutor, eu me abstenho completamente. Quando eu traduzo Rio, que é só o Rio que está falando. Balela. É uma balela também. Então houve um excesso dos dois lados. E eu, como tradutor prático, uma pessoa que já traduziu mais de 110 livros, e ao mesmo tempo como uma pessoa da academia, né? Eu me sentia muito daquela pessoa de meninos, vamos parar com essa briga, vamos cair na real. Nem o tradutor é um cavalo, entendeu? Nem o tradutor é uma pessoa que recebe espiritualmente uma obra de um poeta de uma língua estrangeira, nem por outro lado o tradutor é um cara todo poderoso que vai fazer uma obra dele, não existe isso. Então a realidade é feita de pequenos compromissos, né? A coisa nem é tanto para lá nem tanto para cá. Então o meu primeiro capítulo do livro que eu tento fazer é acabar com essa
com esse divórcio que estava crescendo e acho que agora está diminuindo, já entra uma teorização que não tem nada a ver com a realidade e uma teoria e uma prática tradutória também de uma às vezes de um primarismo absurdo, né? De uma ingenuidade muito grande. E também a tentativa foi um pouco tentar aproximar esses dois mundos. Legal. Você que já traduziu, poxa, acho que quase tudo aí que tem de língua inglesa aqui está publicado pela companhia da Don DeLillo, Philip Roth, o Naples, até o Sonho é Fúria do Falk, né, da Kozak, enfim. Você traduziu assim, cara, eu tava brincando com o Paulo aqui agora, falei, cara, se eu pegar todos os papéis aqui de casa e juntar, o nome que mais vai aparecer vai ser o dele, mais do que qualquer de outra pessoa, né? E a gente tá vivendo agora, você tá falando sobre a prática tradutória, a gente tá vivendo, eu acho que a época de ouro da tradução aqui no Brasil, né? Sim, sim. Nunca o tradutor foi tão valorizado pelas editoras como está sendo feito agora, né? Acho que a gente tem uma coleção de russo aqui, as traduções de russo diretas agora estão sendo super valorizadas. Não tinha, era tudo trazido do francês, até recentemente. Francês, né? Enfim, o que você acha que mudou nessa mudou a visão editorial, mudou o mercado, facilitou-se a proliferação de tradutores? Eu não sei dizer exatamente o que é, né? Mas uma coisa eu tô percebendo cada vez mais é que as editoras agora, finalmente, se conscienciaram de um negócio que já há muito tempo acontece. Uma má tradução mata um livro. Uhum. Vou te contar uma história. Minha mulher era antropóloga e ela trabalhava muito com um livro do Max Weber, né? Daquele do Espírito do Capitalismo, Protestantismo, né? E eu me lembro que eu vi ela passando aquele texto em espanhol, tá? Nós falamos, mas esse livro tem uma tradução brasileira. Eu disse, Paulo, não dá para usar, a tradução é muito ruim. E aí ela tinha muitos amigos da área de ciências humanas, e eu fui vendo que todo mundo só lia o Max Weber em inglês, em espanhol e em francês. A tradução brasileira tinha matado o livro. Uhum. E era um livro que era um livro obrigatório para todo mundo de ciências sociais. Eu fiquei pensando, pô, essa editora tem uma mina de ouro na mão, né, e jogou fora, ninguém compra esse livro, né? E fui tentar ler o livro e vi que ela tinha toda a razão, a tradução era inútil, né? Aí a Companhia das Letras, percebendo isso, pegou, comprou os direitos desse livro, não sei se está em domínio público, não sei, enfim, encomendou uma tradução a um tradutor, o cara fez um trabalho sério, aí de repente agora eu vejo as pessoas na área de ciências sociais todas usando essa tradução, ou seja, as editoras entenderam que se você lançar um livro mal trazido no mercado, você está dando um tiro no pé. No primeiro momento as pessoas vão comprar, depois vão ver, não dá para usar esse livro. Os professores, no caso de um livro acadêmico, os professores vão dizer, não posso dar isso para os alunos. Né? Então, o dinheiro que você paga a mais para ter uma tradução bem feita, a médio prazo você recupera aquilo. Enquanto com uma tradução mal feita e mal paga, é dinheiro literalmente jogado fora. Entendi. Acho que aos poucos as editoras começaram a entender. Aos poucos, né? Demorou. E é engraçado porque agora a gente está tendo até algumas editoras que estão lançando livros, esses livros de domínio público, né? E aí ganha a melhor tradução, né? Então, aí não tem que errar, né? E aí os tradutores estão se empenhando assim para serem cada vez mais, assim, não só meros tradutores, mas também algum tipo de especialista mesmo no autor, né? Então, assim, se você, eu vou traduzir, por exemplo, o pessoal fala assim, vou traduzir o Tolstói, vou chamar o Rubens Figueiredo, porque o Tolstói é ele que traduz. Traduziu, né, o Dostoiévski, vou chamar o Paulo Bezerra, né, enfim. Então, como é que é essa questão de... Você se sentiu também se tornando um especialista nos autores? Acaba a editora encomenda várias traduções do mesmo autor. Para mim, eu acabo virando um pouco, né? Então, o que eu traduzi de John Updike, de Naipaul, outro que eu tenho traduzido muito, que eu gosto muito, que é o Pynchon, Thomas Pynchon, né? Então é bacana, você acaba virando um especialista naquilo, isso é bom. É bom o tradutor ter uma identidade com o autor, tem um teórico americano muito importante, Lawrence Venuti, que diz, não deve surgir isso, você não pode ter afinidade com o autor original, porque aí você... Enfim, toda uma teoria. Aí ele no encontro acadêmico, ele me deu um livro que ele traduziu. É de um poeta italiano que acha que é contra a subjetividade, que você não pode ter identidade. Ou seja, ele traduziu o cara porque ele tem identidade. Que ele gosta. Né? Ou seja, a prática dele mostrou que a tendência está furada. Qual é o problema se ter identidade com o autor? Problema nenhum. Né? Então é bacana, você vai descobrindo aquele mundo, aquele escritor vai se aprofundando naquilo, vai aprendendo cada vez mais, as suas pessoas melhoram, sem dúvida. E a tradução de poesia também, que a gente estava falando também na outra entrevista, também acontece isso. E acho que com a diferença que acho que o tradutor de poesia acaba meio que escolhendo o autor, né? É uma coisa mais pessoal. Já me encomendaram a tradução de poesia, mas muitas vezes fui eu que corri atrás, né? E é bacana, porque aí a grande diferença na tradução de poesia é que você tem que fazer um trabalho de
revisão, retrabalho, aquilo você vai passando, né? E você vai mergulhando cada vez mais naquilo. É um trabalho, o texto é menor, né? De via de regra o texto é menor, mas a intensidade de trabalho que entra ali é muito maior do que na prosa. Então é um trabalho bacana. É um trabalho muito autoral, evidentemente, nisso os teóricos têm razão, mas é uma autoria que está a serviço de um outro autor, né? Um autor secundário. Né? O tradutor é um autor também, mas é um autor secundário. Ele tem um autor primário ali que ele está tentando, né, imaginar o que seria aquele autor na língua dele. Tem aquele né? Pessoal que diz que você não pode ler poesia traduzida, porque não sei o quê. É aquela história, né? Idealmente eu gostaria de ler tudo no original, mas eu tenho uma vida só, eu não tenho como. Então, por que não ler? Alguns dos autores mais importantes da minha vida foram autores que eu li em tradução. O autor, se você quer, é o meu autor predileto, que eu mais leio e releio desde da infância, quase desde a adolescência, é Kafka, que escreveu em alemão, língua da qual eu sou inteiramente inocente, eu não sei uma linha de alemão, não sei nada de alemão. Mas a gente tem o Modesto Carone aí que faz esse serviço. Pois é, antes do Modesto Carone as traduções eram muito ruins, aí eu lia todo em inglês, né? Depois que já tinha lido todo o Kafka em inglês, o Carone começa a dizer, eu releio aquilo tudo em português. Primeiro o pretexto ótimo, eu queria ler aquilo de novo. E quantas traduções novas do Kafka saírem em inglês ou em português, eu vou correr atrás e vou ler. Um poeta que me marcou muito uma fase da minha vida, que é o Kavafis, né, que é um poeta grego moderno. Né? Maravilhoso. Eu não sei nada de grego. Eu tenho numa estante assim, umas 10 traduções de Kavafis para português e para inglês. Tudo que sai do Kavafis eu compro ali. Então, claro que eu preferia estar lendo grego, mas enfim, a tradução é uma coisa necessária. Né? Você não pode dominar todas as línguas que você quer, a menos que você seja o Caetano Galindo. Exatamente. Tirando o Caetano Galindo, aprender romeno você é obrigado a ler. Como eu não sou Caetano Galindo, eu só tenho 2 línguas, olha lá. Então eu sou obrigado a recorrer a traduções. E acho um trabalho muito bacana. Agora, a tradução ela tem um outro papel também que é muito importante na nossa vida, além de possibilitar esse acesso que de outra maneira a gente não teria, né? Então, assim, eles são, né, os tradutores de alguma maneira são nossa ponte com o mundo exterior, assim, para outras culturas, enfim. Mas a tradução também insere na sociedade palavras novas, termos novos, né? Isso às vezes para o bem e para o mal, né? A gente estava vendo, por exemplo, essa questão do cinema dublado ou traduzido, enfim. Essa palavra tira, por exemplo, que os caras traduziram de cop, que acabou virando uma coisa que meio que só existe ali, assim, as pessoas tentam... E como é que você vê esse papel da tradução? Você já viu assim, alguma coisa pegando, né? Um trend lexical aí, sei lá. Eu queria chamar a atenção para a questão do gênero das formas, né? Você vê, o soneto foi inventado na Sicília, né? No século XIII, por aí, né? E aquilo é através de traduções, né? Traduções muitas vezes até infiéis, né? Aquilo se espalhou por toda a Europa. Hoje em dia tem sonetos em russo, tem sonetos em tudo quanto é língua, né? As formas literárias se propagam graças à tradução, né? O romance policial foi inventado por Edgar Allan Poe meados do século XIX, né? E graças às traduções o gênero se espalha pelo mundo inteiro. Então tem esse tipo de criação que vem da tradução também. Isso que você está falando também é um fato, né? Quando uma língua é muito trazida para outra, para o mal ou para o bem, ela vai deixar elementos na outra língua, né? Isso é inevitável. Você quer ver o exemplo melhor disso? Os romanos tomam a Grécia, transformam a Grécia numa colônia, mas eles são colonizados pela língua, pela literatura e pela filosofia grega. E a própria forma poética latina, e já existia uma poesia latina sobre a qual nós conhecemos muito pouco, a poesia latina chegou a nós totalmente helenizada. Eles importaram as regras de formação do resto grego para o latim. Então mudou a própria estrutura, né? Eu não sei grego e latim, sei muito mal latim, nada de grego, mas pelo que eu li, existe esse lado. Né? Quer dizer, a língua latina foi colonizada pelo grego, como a cultura romana foi colonizada pela cultura helênica. Então isso é bacana. E isso é vez não só em itens lexicais, mas até na sintaxe às vezes. Né? Vou te dar um exemplo. Na minha geração, eu já vejo isso com a geração dos meus netos, crianças bem pequenas agora, eu já estou vendo isso. Na minha geração, no Brasil, você respondia uma pergunta repetindo o verbo. Você foi? Fui. Comprou? Comprei. Né? As crianças hoje falam assim, você foi? Sim. É verdade. É muito engraçado. Isso é do inglês, eu não tenho a menor dúvida. É uma influência do inglês na sintaxe portuguesa. Tanto filme dublado, tanto filme traduzido que as pessoas dizem sim, e eu sou incapaz de dizer sim. Você leu esse livro? Sim. Isso para mim não é português. Você leu esse livro? Li. É claro que eu vou dizer li, eu não vou dizer sim.
E tem uma afilhada minha, essa já está com 21 anos já, ela fala sim. Né? Eu digo, é a geração que diz sim, né? E eu não tenho dúvida que isso é influência de tradução. Legal. E assim, agora a gente queria falar sobre algumas questões, assim, mas dando exemplos, né? Então, assim, por exemplo, uma tradução que você gostou muito de fazer, assim, que você possa citar. Assim, tem assim, tantas. Mas uma assim que você tem. E aí queria que você falasse assim, qual que é, pra você mesmo, o seu tesão em traduzir, qual que é o grande barato pra você da tradução? Pra mim é poesia. Traduzir poesia é o grande prazer. Não, mas assim, no processo de traduzir. O processo todo, né? Aquele primeiro momento que pinta a solução para aquele verso, depois você vai e volta no dia seguinte, tem uma ideia melhor, aí aquela revisão final que você... As últimas peças que não estavam no lugar, depois elas fazem clique, é muito bom. Agora eu vou te dar exemplos em prosa, né? Eu nunca tinha lido Pynchon, conhecia de fama, eu nunca tinha lido. A Companhia das Letras me mandou lá um calhamaço em papel, um xerox, isso é época pré-internet, né, ainda. Me manda aquela maçaroca para eu ler do Arco-Íris da Gravidade. E eu comecei a ler o livro e digo, gente, eu não vou trazer isso de jeito nenhum, isso é difícil demais, é muito enrolado. E eu não vou ter tempo para fazer esse livro não. Aí eu disse, nós compramos o pacote, a editora obra completa dele, todos os outros editores, os tradutores disseram não, por favor, não faz isso com a gente. É uma maior chantagem do editor, desde que a editora abriu, em 86, estamos nos anos 2000 mais ou menos. Tá bom, então vou fazer. E peguei aquele negócio, meu Deus do céu, lá pela página 50 eu estava desesperado, né? Na página 200 eu estava apaixonado pelo livro. Que legal. Aí mergulhei no livro, achei aquela coisa mais maravilhosa do mundo. Quando acabou o livro, nessa época eu fazia muita tradução, hoje em dia eu sou basicamente um professor universitário que traduz de vez em quando. Naquela época eu fazia 4, 5 livros por ano. E esse livro mas agora você faz quantos? Porque só ano passado eu li 2 livros que você traduziu. Um livro, um e meio por ano. Ano passado eu li o 0K e o Último Grito, cara. Foi você que traduziu no mesmo ano, né? Um e meio por ano. Um e meio. Dá pra fazer 3, 4, 5 livros. Entendi. E Arco-Íris foi um ano inteiro trabalhando no livro, né? Tá. E foi uma coisa incrível, porque no final eu estava completamente enlouquecido. Eu tinha aquelas metas, tinha que fazer tantas laudas por dia. Já eram 9 horas da noite, já tinha acabado a minha meta do dia. Eu não tinha lido o livro inteiro, tinha lido só o comecinho, né? E eu queria saber como é que ele ia dar e eu continuava trabalhando por empolgação. Então foi um livro que no final eu estava completamente apaixonado pelo livro. Fiz várias revisões, retrabalhei. Foi um ano de trabalho. Né? Bacana. Foi muito bacana. E, bom, vocês têm outro livro que acabei. Minha próxima pergunta, na verdade, é uma tradução difícil para você. Assim, foi essa. A mais difícil de todas. E você se correspondeu com o Pynchon? Sim, como é que ele é foi, ótimo, assim? uma pessoa extremamente, muito helpful, me dá... Até hoje, né, esse último livro que eu fiz dele agora, recentemente, eu mando sempre uma lista para ele me responde tudo, me dá dicas, é ótimo. Né? Que bacana. E diz aquelas coisas, eu me lembro do Arco-Íris da Gravidade, Márcio, diz, olha, tem uma cena que um cachorro, os animais falam, né? Um cachorro chama, o que a senhora fulana vai dizer? Quem é a senhora fulana? Porque eu tenho em todo lugar, né? Nessa época já tinha internet, estava começando a ter o Google e tudo, e eu não achei lugar nenhum. Aí ele me responde o seguinte, não, é que quando eu era menino em Newark, tinha um programa de rádio, isso eu não pensava no programa de rádio, o tipo da coisa que eu não ia ter como descobrir se ele não me dissesse, né? Então tem esse lado bacana de trabalhar com o Pynchon, que por mais cabeludo que seja o problema, eu sei que ele vai me ajudar. Isso é muito bom. Que há autores que não ajudam nada, né? O Naipaul, por exemplo, é um grosso, uma pessoa desagradável. É um grande escritor, mas é uma pessoa antipática. Eu não conto com ele para nada. Entendi. E o Ralph, como é que foi? O Ralph é meio grosso também. Precisei dele uma vez, foi desagradável, não me ajudou. É bom, todos eles descansam. Outro que era um simpaticista era o Updike. O Updike era uma pessoa maravilhosa, tudo ele me respondia. Nem gosto tanto do Updike, muito gosto mais do Roth, do Naipaul. Mas o Updike era uma pessoa muito legal, ele me ajudava muito, eu escrevia para ele, tirava todas as dúvidas, uma pessoa corretíssima. Isso eu conheci pessoalmente, teve no Brasil. Que bacana. Legal. E um livro que você gostaria de revisar para uma próxima edição, caso tivesse? Todos não, tem que escolher um. O livro chega da editora, eu abro na primeira página assim, já esbarrei numa coisa que eu não gosto. Todos. Às vezes eu tenho a chance, o livro do Byron eu consegui, eu tinha 100 coisas que eu não gostava no livro, eu consegui uma segunda edição e corrigi tudo. Todos em princípio. O que eu diria que, olha, talvez esses livros mais complexos que eu fiz, como o Arco-Íris da Gravidade, como o livro do Faulkner, né? o Sound and the Fury,
Esse foi reeditado agora pela Companhia das Letras, mas num momento da minha vida que eu não tinha condição. Eu gostaria de ter tido condição de pegar o livro e fazer mais uma revisão. A revisão nunca é demais, né? Todos esses livros grandes e complexos eu gostaria de poder rever. Mas na prática eu só acabo revendo os de poesia, que são... A Elizabeth Bishop teve essa coisa muito boa, essa é uma antologia grande dela, me pediram uma antologia maior ainda e revisei, achei erros. E agora, né, com 30 anos depois da minha antologia do Wallace Stevens, a Companhia das Letras me deu a oportunidade de fazer uma antologia maior, e eu revi, tinha coisas horríveis na primeira que eu fiz, eu estava começando a trazer poesia, tinha coisas ali que eu achava abomináveis, pude corrigir tudo, deu uma sensação muito boa. Agora eu acho que ficou legal. Aí você muda as estrofes. Mudei muito. Acrescentei 18 poemas e algumas traduções eu refiz praticamente tudo. Umas até que não, eu retoquei uma coisa que ele fiz uma sessão de notas, fiz uma introdução decente. Então foi uma coisa muito boa. 30 anos depois eu fazer uma antologia que o Wallace Stevens merece, que ele é um puta poeta. Que legal. E por último, para a gente terminar, assim, a prática, né, de tradução, você está ali em contato com obras originais e está escrevendo, né? Acho que não é segredo para ninguém, acho que todos os tradutores falam isso, que o segredo para você traduzir bem, você tem que saber escrever bem na língua. É mais importante você saber escrever bem na sua língua do que conhecer a língua estrangeira. Até eu ver. E aí você acaba, de certa maneira, treinando a sua literatura também, nesse processo? Sem dúvida alguma. Você se sente parte do escritor que você é hoje, você se sente por causa do seu ofício de tradutor? Eu não tenho a menor dúvida. Como poeta isso é muito claro, mas mesmo em ficção, né? Eu sinto que essa prática de traduzir cento e tantos romances, sei lá, isso me ajudou muito a encontrar uma voz, a encontrar uma maneira de escrever, porque quando você está bolando, quando você está traduzindo um autor, você está bolando soluções. E aquelas soluções que você tem, né, mais tarde você pode recorrer a elas quando você está querendo escrever o seu texto. Né? Então sim, é melhor, eu pego muito aluno, na PUC nós temos, PUC do Rio, né, nós temos uma formação de escritores, além de formação de tradutores. E muitas vezes eu pego o aluno de formação de escritores que tem um inglês bom, né? A gente só trabalha com inglês. Eu digo para ele, olha, faz a matéria de tradução literária, porque vai ser importante para a sua formação de escritor. Né? Eu acho que todo escritor deve passar por um período em que ele vai traduzir, ou até ao longo da vida dele traduzir, porque é uma coisa muito boa. Que legal. A melhor escola de escrever bem que tem é você fazer tradução.